Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue assim trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias, seguimos a nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossa equipe de jornalistas. E nós vamos então agora às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, que acabaram de ser feitas na live aí da Secretaria da Saúde. Então, até hoje, 2 de abril, são confirmados 21 casos positivos. Ontem eram 20, né? Então, tivemos aí a confirmação de mais um caso positivo e 195 casos em investigação. Destes 21 casos confirmados positivos para coronavírus, 10 estão internados, sendo que 5 pessoas estão em UTIs. Segundo a live aí também agora apresentada pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim, em Rio Preto, 4 óbitos suspeitos de coronavírus são notificados, né? São 2 homens e 2 mulheres, inclusive um homem de 43 anos. Então, esses casos aí estão em investigação, não se sabe se é coronavírus, mas também não é possível descartar. De todos os casos que nós já registramos aqui, o secretário informou que 2 pessoas já estão curadas da infecção e um resultado deve sair hoje, então podemos ter hoje a 3ª pessoa que teve coronavírus e já se curou. Outra informação importante passada pelo secretário é que até o momento foram pedidos 131 afastamentos de profissionais da saúde por diversos motivos, inclusive síndrome gripal. Desses 131 pedidos, 54 foram autorizados. O secretário lembrou novamente também a importância do distanciamento social, principalmente quando está se fazendo exercício, pistas de caminhada, e não fazer exercícios em grupo. Ele diz que quem está fazendo exercício em grupo é um irresponsável, nas palavras do secretário. Lembrando que a distância segura é 1,5 m, 2 metros de distância das pessoas. Por fim, o secretário também não descartou a possibilidade de se fechar os acessos da cidade para impedir o trânsito de pessoas de fora, pessoas que eventualmente possam vir de fora contaminadas. Diz que isso ainda não foi discutido pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, mas não descartou essa possibilidade. Diz que em breve isso terá de ser discutido caso haja um endurecimento aí da epidemia. Sobre os 4 casos de mortes investigadas, a última ocorreu hoje, é um homem de 75 anos que foi internado em estado grave na UPA Tangará, e ele foi imediatamente encaminhado ao hospital de base, onde morreu. Foram coletados os exames para a testagem do coronavírus, mas está aguardando esse resultado. Lembrando, gente, que a Secretaria de Saúde disponibilizou o telefone 0800, tá embaixo, caso você tenha alguma dúvida, é o 0800 7722 123, se você tiver alguma dúvida a respeito de sintomas, diagnóstico, antes de ir a qualquer unidade de saúde, ligue para o 0800, que você pode ter a sua dúvida esclarecida. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 80% das demandas são resolvidas por telefone, o que também ajuda a evitar o trânsito de pessoas e proliferação do vírus. E nós estamos também ao vivo aqui na TV Câmara. Tem aí os nossos telefones, o nosso WhatsApp para mensagens, que é o 991637905, e também o nosso telefone aqui da TV é o 3214-7766.
Bom, gente, nesse período de pandemia e muitas incertezas, pessoas têm se perguntado qual a melhor maneira de se proteger. E nessas horas surgem os chamados especialistas de redes sociais que inventam fórmulas mágicas, fórmulas que muitas vezes mais prejudicam do que ajudam. E a nova corrente aí de WhatsApp, de Facebook, é que a vitamina D ajudaria no fortalecimento do sistema imunológico. E sobre isso nós temos um recado da médica Renata Meneghetti. Vamos conferir. Olá, eu sou a doutora Renata Meneghetti, dermatologista. Em tempos de coronavírus, existem muitas discussões entre a suplementação de vitamina D e a infecção por Covid-19. Nosso sistema imunológico é responsável pela defesa natural do nosso organismo e as vitaminas A, C, D e E são importantes antioxidantes. Existem muitos brasileiros hipersuplementando a vitamina D. Porém, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e o Ministério da Saúde ressaltam que essa suplementação seja feita por médicos especialistas. Até o momento, não existe estudos científicos que comprovem a eficácia de medicamento ou de vacina que previna ou trate coronavírus. O que sabemos até agora que é importante a prevenção, com isolamento social quando possível, a lavagem das mãos com água e sabão e o uso do álcool em gel. Dicas para fortalecer nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa. Alimentar-se bem com frutas, legumes, verduras, leite, ovos, peixes, carne vermelha, castanha do Pará. Dormir bem, praticar exercício físico, diminuir nosso estresse. Expor-se ao sol em horários adequados. Neste momento de isolamento social, podemos tomar o sol na varanda do seu apartamento, no quintal da sua casa. E, gente, agir com bom senso e coerência. Procurar sites com know-how, como o Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, das sociedades brasileiras, sociedades médicas. É o melhor a ser feito no momento. Obrigada. É isso, gente. Viram o que a médica falou? Responsabilidade e bom senso, não sair acreditando em fórmula mágica que o tio do WhatsApp fica transmitindo para você, abacate, sei lá o que já recebi aqui falando que cura e previne o coronavírus. Não tem vacina, não tem remédio que trata. A gente vê o pessoal falando daquela cloroquina lá. Tem gente morrendo porque está se entupindo desse medicamento que ainda está em teste em casos graves de coronavírus. Então fica aí o recado da médica. Se você tiver dúvida, tem o 0800 da Prefeitura ou o próprio site do Ministério da Saúde, está lá com várias informações, tem sites sérios que você pode se informar. Bom, gente, e como todos os dias aí a gente tem recebido vídeos de brasileiros que estão confinados no exterior. E hoje a nossa jornalista Jaqueline Casanova recebeu mensagens de brasileiros que estão na Espanha. Vamos conferir o primeiro aí, que é a brasileira Tatiana Pereira, que enviou para a gente aqui para a TV Câmara. Ela está confinada na Espanha, um dos epicentros da epidemia mundial. Bom dia para vocês, para os seus telespectadores. Meu nome é Tatiana Pereira, eu vivo na cidade de Alicante, no sudeste da Espanha, e hoje nós já vamos pelo nosso 19º dia de confinamento. Aqui o governo decretou o confinamento total. Semana passada já se fechou o resto das indústrias que não eram essenciais e nós estamos em casa, estamos bem. E a realidade é que as pessoas, e tanto o governo como as pessoas, eles não tinham as devidas precauções para enfrentar uma pandemia mundial, né? O coronavírus chegou
e falaram que não era necessário máscaras, que não era necessário luva, que isso era um exagero, que os asiáticos são exagerados, e na realidade é essa. É necessário sim para evitar a doença e para evitar transmitir a doença, porque o principal problema estão nas pessoas assintomáticas, que são as pessoas que adquirem o vírus e não sentem nada e elas contagiam outras pessoas, né? Então, a realidade é essa. Pegou todo mundo desprevenido. E apesar da situação, por exemplo, no princípio, as pessoas foram correndo para o supermercado, que é o principal foco de contágio, tocam as coisas. Então, uma pessoa contaminada, ela pode contagiar para até outras 3 pessoas. E o crescimento da doença é exponencial. Parece que já teve um alívio no sistema sanitário mas mesmo assim, apesar da Espanha ter um excelente sistema de saúde, é impossível atender todas as pessoas doentes, porque o período mais ou menos é de uns 2 meses de baixa para a pessoa, né? A pessoa, para recuperar, ela precisa de uns 2 meses. E não existe tantos leitos de UTI com respiradores assim que possa atender toda a população, né? E o necessário seria fazer os testes para saber quem está doente e quem não está doente, o que é praticamente impossível fazer todo mundo ao mesmo tempo e que o sistema possa atender todo mundo. A situação é essa, mas estamos bem. Aqui na minha casa somos eu, meu marido e o nosso bebê. Estamos bem, não sentimos nada e seguiremos na quarentena, que vai teoricamente até o dia 11 de abril. Mas ninguém sabe como ficará a situação, porque se seguimos com o mesmo problema que tem na Itália, esse período pode se estender. E para as pessoas aí no Brasil, o que a gente recomenda é que, por favor, se cuidem, que tomem a doença a sério, que não é uma gripe, é uma enfermidade que ataca o sistema respiratório. Quem tem problema de saúde, as pessoas idosas são mais são as pessoas que mais podem sofrer, mas que não ataca só pessoas idosas, hein? Vamos deixar isso claro. Tem criança morrendo e a doença pega e derruba a pessoa mesmo. Então isso é muito importante que as pessoas saibam disso, tá bom? Um abraço enorme para todos vocês e é isso. Até mais. Tá aí, gente, para quem acha que comércio tem que abrir e a vida normal, olha o que disse a Tatiana Pereira. Ela está na Espanha, a Espanha que tem sido um dos países mais atingidos. No começo eles não levaram a sério uma gripezinha, um resfriadinho, um vírusinho. Olha a situação da Espanha, que já tem mais de 10 mil mortos. As pessoas lá não podem sair às ruas sob pena de multa e prisão, mas só agora que o estrago já está feito. Se desde o início tivessem tomado esses cuidados, não teria chegado nesse nível. Nós temos outro vídeo também enviado por brasileiro, que já participou aqui com a gente, enviando a sua mensagem, é o Júnior Prado. Vamos conferir. Oi, meu nome é Júnior, eu moro na Espanha, na cidade de Granada, e queria passar um pouquinho de informações para vocês. Hoje é o 17º dia de quarentena. Infelizmente, tivemos a notícia de que já passaram o número de 100 mil pessoas infectadas pelo vírus, sendo que 9 mil delas morreram, 5.800 se encontram em estado grave, precisando de aparelhos respiratórios e de algum tratamento específico, e 22 mil pessoas foram curadas, porém ainda com a preocupação dos médicos, porque pode ser que fique sequelas e tenham problemas no futuro por causa desse vírus. E de ontem para hoje, o número de infectados abaixou um pouco. De 10 mil infectados, hoje só foram contabilizados 7.800 pessoas infectadas pelo vírus, mas ainda com a preocupação de que o número de mortes não baixou. Ontem foi 850 mortes e hoje 870, então ainda não é uma coisa para se tranquilizar e se alegrar.
Por mais que estejam baixando o número de infectados, o número de mortes continua a mesma. Em questão da rotina aqui, o governo decidiu aumentar em 15 dias a quarentena, já que eles pensam que agora é o momento do pico do vírus, né? E agora vai ser aonde que vai começar a baixar, daqui para frente. Isso esperamos e torcemos todos. E nesse caso, começaram a fechar alguns comércios pequenos que tinham a permissão para vender os seus alimentos para as pessoas e priorizar mais nos centros de vendas grandes, em caso de supermercados, aonde não pode ter nenhum tipo de aglomeração, por mais que seja 2, 3, 4, 5 pessoas dentro de um estabelecimento pequeno, tem um perigo muito maior do que entrar 2 pessoas em um supermercado, que é um espaço bem maior. E, enfim, eu só queria deixar um recadinho para vocês também que por mais que seja importante a economia, o risco é muito grande. E daí eu sempre faço a pergunta: vale a pena correr esse risco pela economia? Já que se o vírus realmente se espalhar pelo país, não vai ser mais uma opção de trabalhar ou não, vai ser obrigado a parar o país inteiro. E outra coisa, a conta vai ser muito mais grande. Por quê? Porque mais pessoas vão morrer, mais pessoas vão ser infectadas, e tudo isso é um tempo maior depois para se recuperar. E eu queria dizer, vamos se conscientizar, vamos se cuidar, por mais que esteja tranquila ainda as coisas, pode ser que amanhã já não esteja. Foi o que aconteceu aqui. E vivendo tudo isso é o que eu deixo para vocês, tipo de recado, sabe? Desejo muita saúde para todos, muita sorte e espero que isso tudo passe. Um abraço. Tá aí então o relato de mais este brasileiro confinado, ele que está em Granada, na Espanha, falando da importância do isolamento social. Você pode não acreditar em mim, nos médicos, na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, mas o relato das pessoas deixa muito claro a importância do isolamento social. Lembrando, então, como eu disse, a Espanha tem mais de 10 mil mortes, tem morrido de 800 a 900 pessoas por dia, gente, é muita coisa. Em todo o mundo já são mais de 900 mil infectados, com pelo menos 46 mil mortes, é número de guerra. No Brasil, até este momento, são 6.900 casos infectados, com pelo menos 247 mortes. Tá aí, então, as mortes falam por si. E, como em tudo, né, as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem. Em Rio Preto, nós temos o exemplo ali da favela da Vila Itália, aquelas famílias que vivem naquele local onde falta de tudo, desde suprimento de higiene, alimentos, saneamento básico. E sobre isso a gente vai conversar com o defensor público Júlio Tanoni, que desde sempre acompanha a situação dessas famílias e acho que mais do que nunca hoje tem dado especial atenção a essa população, né, doutor Júlio? Bom dia. Oi, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todos os nossos munícipes que estão acompanhando aí a nossa TV Câmara. De fato, o público mais vulnerável, mais sujeito a não só a ser contaminado, está sujeito à proliferação mesmo, né, desse vírus, sem dúvida nenhuma é a população em situação de rua e também aquela população que vive em favelas, cortiços, espaços onde não há, de fato, as famílias se aglomeram, né, em pequenos espaços, onde há falta de infraestrutura, saneamento e, portanto, estão, de fato, muito mais vulneráveis a serem contaminadas e terem o agravamento da doença, exatamente porque sem ali recursos específicos, né, e adequados, vão depender, né, vão diretamente para o serviço público de saúde e
de fato precisam ter um olhar especial, e é isso que a gente tem buscado fazer, em parceria, em colaboração com o poder público, especialmente as pastas, secretarias responsáveis por garantir esse atendimento. Alexandre. Estou conversando com o defensor público Júlio Tanoni. Doutor, e depois tem gente que ainda vem com a falácia do isolamento vertical. Vamos isolar só os velhinhos. Como que uma comunidade dessa, que mora 10 pessoas num cômodo, vai isolar os seus idosos? De fato, depende da bolha em que a pessoa vive e convive. Ela tem uma visão muito específica e muito própria, que não pode ser generalizada. De fato, o Brasil vive aí, tem uma parcela expressiva da sua população, 30, 40, até 40% das pessoas vivendo em situações sem adequado funcionamento dos serviços de infraestrutura de higiene, de saneamento. Se de um lado nós temos no estado de São Paulo um estado com 90% de saneamento, de tratamento de esgoto, de outro nós temos lá a região norte, basicamente contando com só 10% de tratamento, ou seja, 90% da população vive sem infraestrutura. Então, imaginar que o isolamento vertical, por esse e por outros motivos, inclusive científicos, mas essa experiência aí prática, nos induz que de fato não tem como se falar, não faz nenhum sentido para essa população especificamente. Aqui nós identificamos que a favela Jardim Itália conta com um fornecimento de água absolutamente inadequado há muitos anos, ali, na verdade quase 5 anos já. Eles são servidos por uma quantidade e qualidade de água que não atende minimamente a necessidade daquela comunidade. E, portanto, nas próximas horas a gente pretende formalizar ofício para o serviço, a autarquia, o SEMAI, que responde por esse fornecimento no nosso município, para que haja ali uma instalação e implementação de uma estrutura de água que permita, no mínimo, para aquela população, ter acesso à água e possa se banhar, se limpar, fazer asepsia, e usar no uso dos alimentos, no emprego para a preparação dos alimentos, para o banho. E é o mínimo de que se espera, é uma questão de humanidade. Eu falando com uma técnica da rede, ela falou assim: Júlio, é um pecado imaginar que essas pessoas ainda estão nessa situação sem fornecimento de água. A gente tem imagens dali, pedir para um engenheiro comparecer ao local para fazer um laudo apontando qual que é a situação, na verdade caracterizar bem a situação de vulnerabilidade nesse aspecto também, e a gente pretende fazê-lo já o quanto antes, formalizar o quanto antes para o SEMAI, isso se a autarquia ou se o SEMAI já não esteja atenta, já não estiver atento a isso e buscando uma solução para aquela comunidade, é o que se espera, Alexandre. Sem dúvida, doutor Júlio. Questão de produtos, o álcool, o sabão, isso eles estão tendo acesso, eles e outras comunidades carentes aqui do município? O senhor tem essa informação? O que nós temos notícia é que o serviço de saúde, por meio do consultório na rua, e a Secretaria de Assistência Social, por meio dos seus equipamentos, o CRAS, o Centro Pop, tem feito a busca ativa da população em situação de rua e tem fornecido itens de higiene, como sabonete, por exemplo, e separado em grupos essa população. Para a comunidade da Vila Itália, nós temos a realidade da necessidade de que haja, de fato, uma abordagem pelo equipamento de saúde e de assistência social. Estamos também buscando contato com aqueles equipamentos para checar como tem sido prestado esse serviço, Alexandre. Tá certo. Doutor, para a gente terminar aqui, equipamentos de proteção individual para servidores públicos e funcionários de hospitais, a gente recebeu algumas informações aí que estaria faltando máscara, enfim, o senhor tem acompanhado, tem recebido essa demanda e como é que está isso? Alexandre, a gente tem ficado mais próximo nos últimos dias da Santa Casa de Rio Preto, com quem a gente já
tem um contato já de longa data, e a notícia é que os equipamentos são insuficientes para o enfrentamento daquilo que está por vir, Alexandre. Os equipamentos precisam ser comprados, né? Há necessidade de recursos, e temos então lançado mão de buscando aí meios para auxiliar o serviço público, né, a Secretaria Municipal de Saúde e mais diretamente a Santa Casa, para ter recursos para poder adquirir esses equipamentos. De outro lado também, Alexandre, temos buscado aqui na internet e por meio de informações que a gente tem obtido, alternativas, né, de produção desses materiais, se utilizando aí dos movimentos, dos grupos, né, que têm buscado produzir esses materiais por meio de informações que a própria internet tem fornecido. Temos o exemplo de uma cientista que o nome dela é Tabata Ganga, e ela tem desenvolvido por meio do Twitter um trabalho bastante interessante com a criação de uma rede para que as comunidades nos seus locais, nas suas regiões, consigam, a partir do envolvimento da indústria local, das universidades, daquelas pessoas que contam com máquinas, por exemplo, impressoras 3D, bem como o comércio local que conta com a matéria-prima, né? Temos uma loja, a Leroy Merlin, que tem sido uma base de apoio para esse grupo. Tem uma estrutura de bricolagem ali, e eles têm centralizado e fomentado a produção desses materiais, Alexandre, que é bem interessante na medida em que nós temos já notado que o sistema centralizado pode não ser suficiente, né? O Ministério da Saúde, como vinha já indicando, enviaria equipamentos, essas EPIs para os hospitais, e o que, de acordo com a declaração do ministro ontem mesmo, não vai se confirmar exatamente, porque não tem conseguido comprar esses equipamentos. Então, a nossa visão, né, não só como defensor público, mas como cidadão, é que se avizinha aí a necessidade de que as comunidades locais, as cidades, por meio das suas empresas, das suas indústrias, também o comércio, e os profissionais em si consigam se engajar, né? E a partir dessas boas experiências que têm sido proliferado aí e comunicadas por meio da internet, possam então buscar aí alternativas para apoiar os profissionais da saúde, para que eles sejam preservados e não tombem, né, antes do momento aí mais agudo dessa pandemia na nossa região, Alexandre. Então, temos acompanhado assim, de perto, com a preocupação, mas também focados em contribuir de alguma forma, especialmente para atendimento da população que mais precisa, aquela mais vulnerável, população em situação de rua, que moradores de favelas, e também aqueles que mais dependem do serviço público de saúde, como pelo SUS especificamente, Alexandre. Tá certo, doutor Júlio Tanoni, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e a gente vai se falando aí ao longo desses dias. Qualquer novidade, estamos aqui à disposição. Certamente, estamos à disposição, vamos em frente. Obrigado. E como disse o doutor Júlio aí, a sociedade civil organizada tem ajudado como pode. A gente até hoje ia conversar com o empresário Eloy Gonçalves Júnior, aqui da Agromonte, da Ducamp. Ele se uniu a um grupo de empresários aí e fez um leilão Unidos do Agro pela Vida. E eles arrecadaram uma bela grana e fizeram as seguintes doações, esse dinheiro já entregue: Hospital de Base, R$100 mil, Prefeitura de Rio Preto, Secretaria de Saúde, R$ 56.920, Santa Casa de Monte Aprazível, R$50 mil, Santa Casa de Tanabi, R$ 35 mil, Santa Casa de José Bonifácio, R$ 35 mil, Lar dos Idosos de Tanabi, R$10 mil, Lar dos Idosos de Monte Aprazível, R$10 mil, Lar dos Idosos de José Bonifácio, R$10 mil, Lar dos Idosos de Macaubal, R$10 mil, Lar Betânia Rio Preto, R$10 mil, Associação de Capelânia na Saúde, R$5 mil, Mercadorias Distribuídas, álcool, luvas, óculos, álcool em gel,
distribuíram 26 mil reais desses produtos, 7 mil litros de álcool 70%, 42 mil reais. Foram 1.136 fraldas descartáveis e mais doações que não foram leiloadas e que estão chegando. O saldo remanescente será doado a uma entidade e a conta encerrada quando tudo estiver equalizado. Participaram deste leilão, além do Eloy, o Antônio Cabreira, Paulo Belarmino, Tiago Ciro, Renan Maicone Neto, Renan Maionchi, o Netão, o Marcos Mioto e todos aí fazendo essa ação beneficente em prol ajuda das Santas Casas e Hospitais da região. Bom, gente, olha só, o Ministério Público de Rio Preto, desde o início, tem acompanhado aí as ações do Poder Público, feito recomendações, orientações e fiscalizando o que tem sido feito nesse momento de dispensa de licitação, etc. E a gente vai conversar agora com o doutor promotor Sérgio Clementino, que junto com os outros promotores cíveis assinam as recomendações. Bom dia, doutor. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Doutor, e aí, como que o Ministério Público está acompanhando a situação de Rio Preto? Aqui a situação ainda está equalizada. O que o senhor pode falar para a gente? Tem conversado com as autoridades? O que o senhor tem sentido aí do Poder Público Municipal? Olha, Alexandre, tem sido uma época de muito trabalho, né? Eu tenho dito que é uma situação que ninguém nunca experimentou. Não existem precedentes sobre uma situação como essa, né? Todas as pessoas vivas hoje não têm conhecimento de ter passado por isso anteriormente. Então, são decisões difíceis que vêm sendo tomadas e a gente tem acompanhado, tentando balizar rumos, tentando evitar que medidas desastrosas sejam tomadas, né? Nós tivemos um primeiro momento, Alexandre, que foram as medidas restritivas. O Ministério Público acompanhou bem de perto, fizemos até uma recomendação para o município para manter o seu decreto em funcionamento, acompanhar o decreto do Estado, e isso a gente vem conversando praticamente diariamente com as autoridades do município. A ideia é ouvir sempre as autoridades de saúde, que são os representantes da ciência nesse momento, são as pessoas que têm as informações técnicas nesse momento e que nós estamos procurando ouvir e ajudar a dar embasamento jurídico para as decisões que estão sendo tomadas. Existem outras frentes também de atuação do Ministério Público, e talvez questões bastante preocupantes agora, que são o fornecimento de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, principalmente para quem é da área da saúde. Em Rio Preto nós não temos tido omissão da Prefeitura na compra. O problema é encontrar fornecedores. Existe uma falta desses equipamentos, basicamente no mundo todo, né, uma falta generalizada. A gente percebe que tanto a iniciativa privada quanto o Poder Público vem se esforçando para aumentar a produção, para conseguir maior produção desses equipamentos, mas ainda há falta desses equipamentos. E de outro lado, Alexandre, talvez no dia de hoje, né, o que nós estamos, a preocupação maior é com a testagem da população. Está muito grande a defasagem entre os casos reais e os casos notificados. Isso também tem sido uma preocupação muito grande das autoridades públicas e do Ministério Público também. O Ministério Público, inclusive, tem trabalhado no estado todo para conseguir reverter aqueles recursos, aquele dinheiro que vem de multas, aquilo que antigamente se pagava em cestas básicas, né? Hoje se paga em valores e vão para contas judiciais. O Ministério Público tem feito pedidos no estado todo para reverter esse dinheiro de multas, de pagamento das conhecidas como cestas básicas, sejam revertidos para a saúde. Nós estamos prestes a divulgar números de todo o estado, mas estamos chegando aí na casa de 10 milhões revertidos para a saúde, geralmente para as secretarias municipais de saúde, para ajudar no combate ao coronavírus, né? Então, temos várias frentes de trabalho aí, Alexandre.
Legal, doutor. Deixa eu tocar num assunto com o senhor. Na live de agora há pouco, o secretário de Saúde, o Aldenis Borim, ele não descartou a possibilidade de, eventualmente, se fechar os acessos de Rio Preto em caso de endurecimento da epidemia. Queria saber a opinião do senhor, enquanto representante do Ministério Público. Nós tivemos um primeiro momento, Alexandre, em que isso foi adotado em algumas cidades. Não aqui em Rio Preto, né? Mas principalmente em cidades turísticas. Na região aqui a gente teve algumas, acho que Potirendaba chegou a fazer um bloqueio na entrada ali, né? Santa Fé do Sul também chegou a fazer, né? Nós tivemos alguns casos mais, digamos assim, significativos no litoral, porque a preocupação dos prefeitos era uma preocupação bastante razoável de que as pessoas que pararam de trabalhar simplesmente vão para suas casas de praia, no litoral, ou aluguem, enfim, e acaba sobrecarregando esses locais. Chegaram a sair algumas decisões liminares da Justiça determinando o fechamento ou de entrada da cidade ou de rodovias. E essas decisões liminares, elas foram derrubadas em segunda instância. Então, por enquanto, nós temos esse entendimento da Justiça dizendo que não é o caso de se fazer o fechamento de estradas ou de entradas da cidade. Eu acredito, sinceramente, Alexandre, que se nós tivermos um cenário ruim, um aumento muito grande dos casos de contaminação e principalmente dos casos de morte, eu acredito que essas decisões podem ser revertidas. Hoje eu não vejo cenário para se fazer para tanto, fechamento, né? Mas, doutor, talvez num cenário pior isso possa vir a acontecer, sim, Alexandre. E a quarentena? Eu queria saber a opinião do senhor. O senhor é a favor do isolamento social ou acha que deve ter uma flexibilização aí, abrir mais algumas coisas? Eu sou a favor, Alexandre. Inclusive, eu queria dizer que nós estamos tendo uma das quarentenas, né, mais light, uma das quarentenas menos rigorosas comparada a outros países, inclusive a países da América do Sul, países muito parecidos com a gente, né? A nossa quarentena, é bom que se diga, ela se trata de recomendação para que as pessoas fiquem em casa e determinação para fechamento de comércio. Existem países, muitos países da Europa, países da América do Sul, países da Ásia, enfim, em que há determinação para que as pessoas fiquem em casa. Hoje ninguém está sendo punido por sair de casa. A recomendação é que se fique em casa, que evite aglomeração, mas se você sair agora e der uma volta na rua, a polícia não vai te prender, ninguém vai te multar por você sair na rua. A nossa quarentena é uma quarentena bastante light. Por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas no Equador e que lá os militares estão nas ruas, simplesmente é proibido sair de casa. A pessoa, se ela for pega, ela é punida por sair de casa. Existem algumas autorizações para que as pessoas saiam para comprar o essencial. É permitido uma pessoa por família e há um rodízio de acordo com o número de identidade. Ao final do número de identidade, cada dia da semana, algumas pessoas podem sair de casa. Nós não chegamos nesse ponto no Brasil. Então, a quarentena que nós estamos vivendo, nesse momento, acho ela bastante recomendável e ela tem produzido efeito. Vamos ver no decorrer do tempo como vai ser, Alexandre. Sem dúvida, tomara que funcione e que não passe disso, né? Ninguém quer ficar proibido de ir e vir. Doutor, obrigado, viu? Alguma coisa mais que o senhor queira falar? Algum recado? Olha, Alexandre, eu acho que as pessoas devem se preocupar bastante com a situação que nós estamos vivendo. Eu repito, né, nós nunca passamos por isso, né? Confiar nas decisões que estão sendo tomadas e aguardar, porque o mês de abril deve nos dar a resposta se nós estamos fazendo certo ou se nós precisamos aumentar o rigor ou se vai ser possível diminuir esse rigor, Alexandre. Por enquanto, cumpram as recomendações e determinações das autoridades de saúde. Maravilha, doutor Sérgio Clementino, promotor de justiça, muito obrigado e seguimos. Legal, gente, aí o promotor Sérgio Clementino falando com a gente, dando as recomendações de isolamento social, como ele disse, uma quarentena light, branda, e vamos continuar assim para que a coisa
não piore. E, diante do atual momento enfrentado pelo país, a Receita Federal decidiu prorrogar o prazo de entrega do Imposto de Renda 2020, que terminaria agora em abril. As informações com a jornalista Jaqueline Casanova. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física foi prorrogado por mais 2 meses. O contribuinte tem agora até o dia 30 de junho para prestar contas ao leão. Antes, a data era 30 de abril. A Receita Federal não definiu ainda se vai antecipar as restituições do imposto de renda. Uma outra medida importante que foi tomada pela Receita Federal, ela anunciou o total de desoneração por 90 dias de imposto sobre operações financeiras, o IOF, sobre operações de crédito. A medida terá como objetivo baratear as linhas emergenciais de crédito já anunciadas pelo governo. Um outro anúncio, um alerta que as autoridades bancárias fazem aos clientes é que procurem fazer as operações via internet, nos canais digitais, e evitem procurar as agências bancárias. O horário dos bancos foi reduzido das 10 da manhã às 2 horas da tarde e para os clientes idosos ou gestantes, o horário de atendimento é das 9 às 10 da manhã, tudo para evitar aglomeração. A Febraban alerta para que as pessoas tomem cuidado também nas operações feitas no computador. Pode-se usar aplicativos no computador, mas é importante manter um antivírus atualizado, não usar computadores públicos e nem fornecer senhas para pessoas desconhecidas. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá aí, então, o recado da Jaque, o IR prorrogado, bancos com horário reduzido e, claro, evitar a aglomeração de pessoas. Vamos lembrar de outros serviços essenciais do município que continuam funcionando. Tem o 0800 do SEMAI aí, o 0800 770 6666, os conselhos tutelares, o Norte e o Sul seguem funcionando, claro. O 190 da Polícia Militar, que não sai do ar nunca também, bom lembrar. O caso de violência doméstica, a gente tem o 180, amanhã a gente vai tratar sobre isso aqui, porque tem havido um aumento do número de casos de agressões a mulheres, né? As pessoas confinadas, os ânimos se exaltam, e amanhã a gente vai tratar desse assunto aqui. E lembrando que tem também o 0800 da Secretaria de Saúde com o Tira Dúvidas do coronavírus. E, claro, o nosso telefone aqui da TV Câmara, nosso WhatsApp, que é o 991637905, e o nosso telefone, o 3214-7766. E olha só, gente, no meio da pandemia do novo coronavírus, a orientação dos órgãos de saúde é que as pessoas, claro, respeitem a indicação de isolamento social para evitar a proliferação deste vírus que tem assolado aí o mundo inteiro, né? E nesse cenário, algumas empresas têm se mobilizado para proporcionar oportunidades das pessoas usarem esse tempo ocioso, muitos estão em casa sem fazer nada, para ampliar conhecimento, como cursos online e livros gratuitos. E uma empresa aqui de Rio Preto, a CCLI Consultoria Linguística, entrou nessa onda e desenvolveu algumas alternativas para os alunos que continuarem o seu aprendizado de outro idioma. A empresa adaptou as aulas para o formato em videoconferência, a facilidade do mundo online, é possível aprender por meio dessa tecnologia, tarará. Outra ação da empresa foi a disponibilização de um acervo de materiais gratuitos para levar as pessoas aí conhecimento, livros, cursos, enfim, especializações. E sobre isso a gente vai conversar com a Carol Janelli, ela que é especialista aí, é professora de línguas, etc., e vai falar com a gente sobre isso. Carol, tá me ouvindo? Tá por aí? Ô, Carol, obrigado, viu? Carol tá via Skype aí, respeitando o isolamento, né, Carol? E como é que as pessoas podem, nesse período aí de isolamento, continuarem o seu aprendizado por meio de videoconferência? A gente sabe que escolas também, meu filho tá tendo aula pela internet, e aí? Funciona?
Funciona, claro, funciona, com toda certeza. Como você disse anteriormente, né, a CCLI, na verdade, a gente já trabalhava com essa opção de curso online, né? A gente tem vários alunos de São Paulo, até de outros países, né, da Austrália, acho que Cazaquistão, a gente já teve alunos. Então, a gente já tinha essa experiência, né, de trabalhar com as aulas por videoconferência. E quando surgiu essa questão do isolamento social, a gente fez também a adaptação dos nossos alunos presenciais para esse ambiente virtual, né? E a aceitação está sendo muito boa. Tem vários alunos que estão adorando essa versão, né? Essa opção de poder ficar em casa, fazer tudo do isolamento, tudo certinho para não se contaminar e evitar também, né, que aumente e continuarem fazendo as aulas, né? E aí, além de pensar também nos alunos que a gente já tinha, a gente está, como você também já adiantou, a gente também está oferecendo algumas opções para não alunos aproveitarem esse tempo ocioso em casa e também se desenvolverem, né? Porque a gente sabe que isso é muito importante, né? Não só se desenvolver profissionalmente, mas também desenvolver uma língua. Carol, e quais são as dicas? Porque eu imagino que em presencial já deve ser difícil fazer o aluno prestar atenção e se concentrar. Sim, é muito difícil. Em casa, então, que ele está ali, pode entrar em outro site, ir para o WhatsApp. Quais são as dicas para as pessoas manterem a concentração, principalmente crianças, adolescentes? Sim. Infelizmente, isso já é uma coisa que a gente não consegue controlar tanto nem presencialmente, né? Então, nesse ambiente online acaba ficando um pouquinho mais difícil. A dica, no caso, para as crianças é para os pais não deixarem abrir. Então, se tiver um pai aí monitorando, né, o que a criança está estudando, não deixar abrir esses outros sites, né, redes sociais e tal. E para os adultos também, né? Respeitar aquele momento que ele está ali estudando, procurando se desenvolver e não abrir esses outros sites, porque se abrir, vai perder a concentração. Então, a minha dica é que realmente não abra o que você não vai usar naquele momento, né? E principalmente ali essas coisas que tem notificação, né? Porque parece que toca o sininho. Tirar as notificações. Toca o sininho ali, dá até coceira para ler o que está chegando. É verdade, até o celular, né? Deixar o celular longe, viradinho para baixo, porque qualquer coisinha que acender uma luz, a gente vai perder a atenção ali no que a gente está fazendo. Carol, deixa eu te perguntar, além dos cursos de línguas, aí quais outras áreas o internauta pode encontrar aí nesse material disponibilizado pelo CCLI? Isso, pela CCLI a gente está disponibilizando alguns e-books, né? A maioria é sobre melhorar o aprendizado de uma outra língua, dicas de como aprender, né? Dicas de como estudar. Né? Então, os e-books que a gente está oferecendo, eles são sempre nessa área, né? E agora também a gente está oferecendo alguns clubes de conversação. A gente já tinha esse serviço para os nossos alunos, né? Para eles praticarem o idioma que eles estudam com um pouquinho mais de frequência, presencialmente na CCLI. E agora a gente também está oferecendo esses clubes online. E a partir dessa semana a gente começou a oferecer para outras línguas. Então, a gente tem inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. São encontros de meia hora em diversos horários, de manhã, à tarde, à noite. Então, a pessoa pode conseguir encaixar aí uma meia horinha na rotina dela, né? Para quem estiver trabalhando e para quem também não tiver, pode participar de vários. E são temas livres, tá? Então a gente vai passar meia horinha batendo papo, apresentando, tendo um contato aí com a língua que a pessoa tenha a vontade de aprender ou até uma língua que ela já fala, né? Maravilha, tá aí a Carol Janelli lá do CCLI falando legal aí, gostei dessa dos bate-papos virtuais aí em grupo. Isso. Só para complementar, se o pessoal tiver interesse, é só acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook
CCLI Consultoria Linguística, ou até pelo site mesmo, cclinet.com.br. Tem todas as informações desses clubes e o acesso aos e-books lá. Esse final de semana aí, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, vai ter aí esses encontros? Vai ter. Domingo acredito que não, mas hoje, amanhã, sábado tem, semana que vem também vai ter todos os dias da semana. Tá bom, Carol Janelli, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Dar mais alguma dica para quem... Não, é isso, Alexandre. Tá joia, tá aí a Carol. Continuem em casa só, né? Exatamente. Obrigado, Alexandre. Obrigado a Carol Janelli, do CCLI, ela é consultora em língua estrangeira. Então, se você estiver aí ocioso ou com vontade de aprender uma nova língua, conhecimento aí, segue as redes sociais aí do CCLI e acompanhe. E olha só, gente, nesse período de quarentena, são vários os segmentos que estão sofrendo, né? E um dos principais, a gente já tratou disso, é a classe artística e principalmente os músicos, já que shows, apresentações, concertos, etc., está tudo suspenso. E será que já está na linha aí o jornalista Marcelo Moreira? Ele é editor do blog Combate Rock, que é hospedado no UOL, e também teve passagem aqui pelo Diário da Região, onde ele foi editor de economia. O Marcelo está aí, Marcelo? Não temos ainda o Marcelo na linha, ainda não, estamos esperando aí o contato, hein? A gente estava aí com ele, mas infelizmente estamos perdendo o contato aqui pelo Skype. Vamos fazer o seguinte, vamos um intervalo rapidinho, se estiver na agulha aí, tentar o contato com o Marcelo, senão a gente volta e damos sequência aqui ao programa. Ah, entrou? Então vamos lá. Agora sim, Marcelo Moreira, jornalista, editor do blog Combate Rock do UOL e também com passagem aqui pelo Diário da Região de Rio Preto. Fala, Marcelo. O Marcelo acho que está se ajeitando aí na sua cadeira. Alô, TV Câmara. Tá aí, Marcelo? Está se posicionando ali. Acho que a gente perdeu, então, o contato com ele. Vamos tentar melhorar essa conexão aí. Vou ver com o André, com a Renata, se a gente tem um intervalinho rápido aí. A gente volta já já. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook como Câmara Rio Preto. Siga o perfil, curta a página e fique por dentro das notícias do Poder Legislativo e da cidade. No YouTube, procure por TV Câmara Rio Preto e assista aos nossos programas, entrevistas especiais e reportagens quando quiser. E não esqueça de se inscrever para receber as notificações de novos conteúdos. Tudo simples e dinâmico para você ficar bem informado. Lei Municipal de 2016 obriga as escolas da rede municipal a incluir no conteúdo do ensino fundamental orientações para o combate à dengue. As escolas devem elaborar material didático, promover capacitação dos professores, concursos e eventos, além de incluir no período letivo a Semana de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. As atividades realizadas nas escolas têm o objetivo de conscientizar os estudantes sobre a importância da prevenção ao mosquito, que também é responsável pela transmissão do Zika vírus e da chikungunya. Mais informações sobre as leis municipais em vigor estão disponíveis no site www.riopreto.sp.leg.br. Ok, gente, estamos de volta aí. Então, como eu disse, a gente está tentando a conexão aí com o jornalista Marcelo Moreira, ele que é editor do blog Combate Rock, hospedado no UOL, e teve passagem aqui pelo Diário da Região de Rio Preto. Fala, Marcelo. Alexandre Gama, é um prazer muito grande. Como vão? Como é que está de confinamento por aí? Pois é, estamos aí na batalha, né, esperando esse pesadelo passar. Marcelo, queria que você falasse com a gente como é que os músicos aí, você que acompanha
melhor do que ninguém a vida, o dia a dia dos músicos. Como é que tá? Como que os músicos, se já é difícil em tempos normais, como que os músicos, as bandas, enfim, estão se virando nesse momento? Bom, o que a gente observa no mercado é uma devastação. Os músicos simplesmente perderam totalmente a sua fonte de renda do underground e, assim, não há perspectivas. As casas de shows estão fechadas e correm o risco de não reabrirem ao final da quarentena, e os músicos agora estão desesperados. Inclusive, tenho amigos que já estão procurando outro emprego para tentar sobreviver, porque do jeito que está, a situação está muito difícil. Eu costumo dizer que o setor do entretenimento, cultura, artes e gastronomia é o primeiro a ser afetado, o mais grave nesse vai sofrer as maiores consequências ao final da quarentena. Tá certo. Ô Marcelo, no cenário musical a gente tem visto muita divergência entre músicos, né? Você tem feito reportagens constantes sobre isso. Por que o pessoal não se entende? Uns acham que tem que abrir tudo e dane-se, e outros defendem governo, outros se atacando, todo mundo entre si. Por que está faltando essa união de pensamento, de coerência aí dos músicos? E isso que a gente está falando mais aí da parte do rock, né? Os punks, o metal. Bom, a questão é histórica. Na música brasileira nunca houve uma união que pudesse ser chamada pelo nome. Os músicos sempre foram muito egocêntricos, egoístas, e principalmente por gêneros musicais. Tirando o sertanejo, que é aquele onde tem um esquema mais bem definido, onde há um entendimento de classe ou corporativa, vamos dizer assim, no resto da música brasileira isso nunca ocorreu. A coisa está piorando. Piorou a partir de 2016 e com a eleição de Jair Bolsonaro, a polarização ficou muito mais forte. E agora explodiu, justamente porque envolve o bolso, né? Aqueles músicos mais conservadores e reacionários que tendem a bater de frente com o que eles chamam de esquerdismo cultural, agora piorou porque eles vão culpar justamente, não o coronavírus, mas as pessoas que apoiam a quarentena e o isolamento social, pelo que eles consideram devastação do mercado. Porque eles acham que, até por desespero de causa, eles acham que não é necessária uma quarentena tão rigorosa como essa. Já os músicos um pouco mais de esquerda, os mais esclarecidos, eu temo ser um pouco mais condescendente com esses músicos, entre aspas, esclarecidos. Esse pessoal está apoiando as medidas de restrição de movimento e de distanciamento social. Esses caras entendem infelizmente perdemos, não tá legal a conexão com o Marcelo Moreira. Nós vamos melhorar isso, ele vai voltar a falar com a gente, não hoje mais, não dá mais tempo, nós vamos deixar para amanhã. O Marcelo certamente vai voltar aqui, porque a gente tem que ouvir muito o que essas pessoas têm a dizer. Quero pedir, se você puder, visita lá o blog Combate Rock. Ele todo dia aborda algum aspecto interessante aí do mundo do rock. Ainda falando de cultura, gente, acabamos de receber uma nota aqui da Secretaria de Saúde que diz o seguinte, Secretaria de Cultura, que diz o seguinte aqui, a prorrogação do Prêmio Nelson Seixas. Cadê? Tá aqui. Secretaria de Cultura prorroga inscrições para o Prêmio Nelson Seixas. Prorrogou até o dia 11 de abril, à meia-noite, as inscrições para 12 editais de fomento cultural do Prêmio Nelson Seixas, edição 2020. As inscrições que terminariam agora no dia 4, sábado agora, estão abertos até o sábado da próxima semana, então ganhando aí uma semana o pessoal que tiver interesse em se inscrever para os editais do
do Nelson Seixas, tem várias áreas aí, tem artes visuais, audiovisuais, fotografia, cultura hip hop, cultura negra, dança, festivais, mostra cultural, circo, dança, teatro, enfim, entra lá no site da prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br. Você tem uma semana para fazer essa inscrição. E para terminar o programa de hoje, vou pedir para o Israel colocar, estava combinado com o Marcelo, ele tinha escolhido um som aí para terminar o programa de hoje, que infelizmente a gente perdeu o contato com ele, mas a gente vai voltar com ele, mas vamos manter o roteiro de terminar aí com a música que ele escolheu, porque ele acha que retrata bastante o nosso atual momento, não só da música, como da política. Um tema tá difícil hoje, hein, gente? Então a gente termina o informativo coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias Santos, do controle mestre o André Santos, GC e produção da Renata Arantes e Jaqueline Casanova, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Agora ele conseguiu encaixar aí Street Fighting Man do Rolling Stones. Lembrando que nesse momento o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo é evitar o alastramento deste vírus que tanto estrago tem causado no mundo. Acabando aqui o programa, você confere a reprise da live da Secretaria de Saúde, que aconteceu nesta manhã, em que o secretário de Saúde confirmou 21 casos de coronavírus em Rio Preto. Lembre sempre de lavar bem as mãos com água e sabão, desinfetar com álcool em gel e só sair em caso de necessidade extrema. A gente volta a qualquer momento com mais informações.